Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reações de adições a sistemas alfa-beta insaturados, tá? Na aula passada a gente viu como esses sistemas são formados através de reações de condensação aldólica, né, onde a gente tem a adição de um sistema aldólico a um sistema carbonílico, seguido de uma reação de condensação, né, uma desidratação que vai lançar fora ali uma molécula de água e vai formar um sistema alfa-beta insaturado. Hoje a gente vai ver como que esses sistemas reagem como eletrófilos em reações de adição. Leitura complementar para a aula também, capítulo 19 do Paulo 2, volume 2, e capítulo 18 do Peter Volhard. Bom, como eu disse, né, nós vimos lá na aula passada como que prepara, né, sistemas alfa-beta insaturados, através de reações de condensação aldólica, né, reagindo ali dois sistemas carbonílicos e de preferência que um deles não tenha um hidrogênio ácido ligado ao carbono alfa. E aí a gente precisa entender como que eles reagem, né? Como que eles podem sofrer reações de adição. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: um sistema alfa-beta insaturado ele possui duas posições eletrofílicas, tá? Que é deficiente em elétrons. Isso tudo por causa da eletronegatividade do oxigênio. Então, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele acaba tendo uma tendência de retirar os elétrons em direção a ele, tá? Então imagina que a gente tem um rompimento de uma ligação π carbono-oxigênio, isso nos leva à formação desse contribuinte de ressonância, onde a gente tem lá um carbono com carga positiva. E aí essa posição vai ser uma posição eletrofílica, tá? Vai ser uma posição que pode reagir com o nucleófilo. Se você pensa nesse carbocátion, ele pode entrar em ressonância com essa ligação π, tá? Então essa ligação π vem em direção a esse carbono deficiente em elétrons, forma uma nova ligação π carbono-carbono e vai gerar um sítio eletrofílico na posição beta, tá? Em relação ao sistema carbonílico. Então, o sistema alfa-beta insaturado ele é eletrofílico em duas posições: no carbono da carbonila e no carbono beta em relação ao sistema carbonílico, tá? É muito comum que a gente chame essas posições de posição 1, 2 e 1, 4. Por quê? O oxigênio, a posição 1, aqui a posição 2. Então é comum, quando o nucleófilo entra aqui no carbono da carbonila, a gente falar que é uma adição 1, 2, né, para indicar que está entrando no nucleófilo na posição 2. E se a gente continuar contando, a gente tem 3 e aqui o carbono 4. E quando o nucleófilo entra aqui nesse sítio eletrofílico, é comum que a gente chame de adição 1,4, tá? Para querer dizer, né, para identificar que a gente está falando que o nucleófilo entrou no carbono beta, beleza? Sistemas alfa-beta saturados podem sofrer adições diretas, conhecida como adição 2, né? Também adições diretas, que é adicionar exatamente no carbono da carbonila. Sobre essa adição, a gente precisa entender uma coisa, tá? Ela é desfavorecida, tá? Desfavorecida por bases e nucleófilos, no caso aqui nucleófilos, né, que está atacando o centro eletrofílico, fracos, beleza? Porque as reações vão ser reversíveis, tá? As reações vão ter uma tendência de voltar para os materiais de partida. Por quê? Se a gente pensa num ataque na 1,2, né, no carbono dessa carbonila, por um nucleófilo ligado a um hidrogênio, por exemplo, o produto vai ser um álcool dessa natureza, tá? A gente pensa que um nucleófilo carregado, fraco, né? Sei lá, um brometo, por exemplo. O brometo é um nucleófilo fraco, né? Adicionando um sistema carbonílico, a gente vai ter isso aqui, né? Então, adicionou um sistema carbonílico qualquer, a gente vai ter isso aqui, ó. O bromo vai entrar e vai formar esse intermediário. Por que a reação é irreversível? Porque se esse nucleófilo que está entrando é fraco, isso quer dizer que ele é uma base fraca. Se ele é uma base fraca, ele é uma base estável. Então, isso aqui vai ter uma tendência de acontecer isso aqui, ó, e eliminar como grupo de saída. Lembra das reações de adição e eliminação? Quem que era o derivado do ácido carboxílico mais reativo? Cloreto de ácido. Por quê? Na hora que o nucleófilo adicionava, ele formava um intermediário tetraédrico, né? Cloro e nucleófilo. E aí, quando esses elétrons voltavam, ele eliminava a base mais fraca, que é a base mais estável, que é o nucleófilo mais estável, que não tem a tendência de voltar, tá bom? E aí, jogava para lá e a gente tinha um sistema carbonílico com nucleófilo, beleza? Como é que eu estou reagindo no sistema carbonílico? Se eu tenho um nucleófilo muito fraco, eu tenho uma base fraca. E aí, quando adicionar, ele vai ser eliminado de novo. Por isso que a reação é reversível. E a adição 2, ela não é favorecida por uma base e um nucleófilo fraco,
beleza? Por outro lado, vai ser favorecida por bases e nucleófilos fortes, tá bom? Vai ter um favorecimento maior para que esses ataques aconteçam com bases fortes na posição 2, né, uma adição direta, aconteça muito bem com nucleófilos fortes, tipo íons hidroxila, né, etoxilas e assim por diante, né, espécies fortes, tudo bem? Seguindo o nosso raciocínio, as adições conjugadas, tá? Por que conjugada? Porque vai adicionar aqui, ó, no carbono que está no sistema conjugada, são favorecidas por bases e nucleófilos fracos, tá bom? Por quê? Se o nucleófilo fraco adiciona um 2, adiciona direto, a gente vai ter eliminação dele, tá? Se ele adiciona conjugado, você não vai ter eliminação, tá? Porque não vai ter o retorno daqueles elétrons, tá? A gente vai adicionar aqui, ó, adicionou, o par de elétrons vai vir para cá, o par de elétrons dessa ligação π, e aqui o par de elétrons dessa ligação π se rompe e vai para o oxigênio, tá bom? E chega lá no oxigênio, ele pode ser protonado, por exemplo, né, vai formar a forma enólica, que vai ser tautomerizada para a forma certa, que é a forma mais estável por causa da força da ligação carbono duplo oxigênio, tá bom? Então, se eu tenho um nucleófilo fraco, vai favorecer a adição conjugada, porque vai dar um produto irreversível e é o único caso que a gente vai poder usar esses nucleófilos fracos. Porque se adicionar um 2, vai ser eliminado ali para formar carbonilo de novo. O que é um nucleófilo fraco? Geralmente são nucleófilos neutros, tá? Que não tem carga, ou se tem carga que seja muito volumoso. Casos, tióis, né? Tióis vão adicionar muito bem na posição 4, né? Uma adição conjugada, uma adição 4. Brometos, tá? Que é o caso que eu dei anteriormente. Brometos vão adicionar muito bem na posição 4 também, tá? Se a gente puder gerar eles no meio. Cianetos, tá? Cianetos, se a gente pensar no ácido cianídrico, tá? Isso aqui tem pKa na ordem de -1, se eu não me engano, tá? Se é um pKa muito baixo, é uma espécie ácida. Se é ácido, é porque o cianeto é uma base fraca, não é uma base forte, tá? E aí vai ter uma tendência de adicionar na posição 4. Aminas, né? Aminas neutras, água também, se a gente fizer uma reação só em água, vai ter uma tendência de dar uma adição conjugada, né? Dar uma adição na posição 4, aqui no rendimento bem bom, né, das aminas, 75%, certo, pessoal? Então é uma tendência que a gente tem. Se você tem um nucleófilo muito forte mesmo, carregado, forte, é uma tendência de uma adição 2, tá? Se você tem um nucleófilo fraco, neutro, geralmente bem volumoso, a adição 1,4 vai ser favorecida por esse mecanismo, tá? Vai adicionar 1,4, depois a gente vai levar a formação desse íon enolato aqui como intermediário, ele é protonado, forma o enol e o enol tautomeriza rapidamente para a forma certa. Beleza? Seguindo aqui a nossa discussão. Tem dois casos, um caso bem importante que seria uma alquilação, né, de um sistema alfa-beta insaturado, ou seja, a gente vinha com um derivado de carbono que é nucleofílico, que vai aí funcionar muito bem com os organometálicos. E tem algumas coisas importantes que a gente precisa dizer aqui. Um organomagnésio ou um organolítio, né, um reagente de Grignard, ou um butilítio, metilítio, etilítio, assim por diante, são estruturas altamente polarizadas. Tá? O que isso significa? A ligação carbono-metal ela tem um caráter covalente e um caráter iônico também. E aí a gente vai ter ali um caráter de polarização, né, de ionização. Aqui eu botei errado. Aqui no lítio é 40%. 35% no magnésio. De mais ou menos fica em 35% e 40% na forma de iônica, tá? E o resto na forma covalente. Então, são espécies de carbono carregadíssimas. E carbônio, né, carbono carregado negativamente, a gente já sabe que é um nucleófilo fraco. Que é um nucleófilo extremamente forte, que é uma base muito forte. Né? O pKa de um alcano, a gente falou ali nas nossas aulas anteriores, tá para a ordem de 60. Então, se um alcano perde um próton e forma um carbônio, esse carbônio é extremamente reativo, então ele vai querer pegar um próton de novo, tá? O que isso significa? Significa que se eu usar reagente de Grignard ou organolítios, eu vou ter uma tendência muito grande a ter uma adição 2, tá? Adição 2 por quê? Porque nesses casos, os meus nucleófilos são muito fortes.
é uma densidade de carga negativa muito alta no carbono, tá? Ali do organo metálico que a gente está falando. Mas tem uma forma, assim, uma estratégia sintética para inverter essa seletividade, né? Para ter uma seletividade para a reação acontecer na posição 4 e nos dar uma adição conjugada, que é preparar um organocuprato, tá? Um derivado de cobre aqui. Você pega um organolítio e reage com iodeto de cobre, um equivalente, tá? E a gente vai formar um organocuprato. Os motivos que fazem essa seletividade acontecer na posição 4, para dar uma adição 4, né, uma adição conjugada, são muito complexos e a gente não vai entrar nessa discussão porque isso é um assunto de química orgânica avançada, tá? Mas a gente vai... É importante que a gente saiba que existe a estratégia, existe a ferramenta, né? Se a gente quer fazer uma adição 1,2, né, a gente pode usar os clássicos organometálicos. Derivados de lítio e os reagentes de Grignard. Mas se a gente quer fazer uma 1,4, você pode pegar um derivado do lítio, transformar ele num organocuprato, reagindo esse derivado de lítio com iodeto de cobre, e aí você vai ter um reagente de cobre que vai favorecer uma adição 1,4, uma adição conjugada e não uma adição 1,2. Beleza? Para finalizar a nossa aula, e aqui a gente finaliza a nossa unidade, vocês já devem ter ouvido falar, tá? Mas essa aqui vai ser uma variante da adição da adição 4 muito interessante, que é a adição de Michael, tá? A gente até confunde a adição de Michael com a adição 4, né? Se confunde aí. Por quê? As adições de Michael vão ser específicas para a adição de íons enolatos a sistemas alfa-beta insaturados na posição 4, tá? Então, se você tem um íon enolato, é uma forma nucleofílica de carbono também, né? Como os organometálicos, vai ter uma tendência a adicionar na posição 4. Por motivos histéricos e por motivos eletrônicos também, que são mais avançados e não dá para a gente entrar nessa discussão aqui agora, tá? Mas a adição de Michael vai ser dirigida ali por um íon enolato em um sistema alfa-beta insaturado e a gente forma produtos dessa ordem aqui, ó, contendo lá duas carbonilas, tá? Uma derivada do íon enolato e a outra derivada da carbonila ali do sistema alfa-beta insaturado que já tinha, né? Então, você tem um ataque lá do enolato, ó, já forma aqui o sistema carbonílico, a gente forma um outro íon enolato, né? Derivado do movimento desses elétrons, a parte de elétrons vem para cá, e a ligação pi-carbono-oxigênio se rompe e acumula lá no oxigênio. Quando ela retorna, ó, retornou essa ligação aqui como um íon enolato, né? Já pega um próton no meio e já reestabelece o sistema carbonílico, tá? Ou a gente pode pensar que isso aqui também protona um hidrogênio, um próton no meio, né? Vai formar um enol. Formou o enol rapidamente se tautomeriza para cá, né? Por causa da estabilidade da ligação dupla carbono-oxigênio. E também nós temos aqui a variante delta, né? A variante mais sofisticada aí das adições de Michael, que é uma adição de Michael seguida de uma condensação aldólica, tá? Que pode ser uma ferramenta muito importante para fazer sistemas cíclicos, desenvolvida por Robinson e ficou conhecida como as anelações de Robinson, tá bom? O que a gente vai ter aqui? Um sistema dicarbonílico, tá? Sistema dicarbonílico que vai dar origem a um enolato, né? Então, imagina que ele perde aqui, ó, desprotonado, meio básico, tá? A gente vai ter uma adição conjugada, uma adição do tipo 1,4 no sistema alfa-beta insaturado e vai formar esse produto. Só que quando chegou aqui, ó, a gente vai ter uma carbonila aqui, né? Vai ter uma carbonila e vamos ter também, ó, uma outra carbonila aqui que pode ser facilmente enolizada. Nesse sistema, nesse shape aqui, ela nos leva a outro anel de 6 membros, tá? E aí vai nos dar uma condensação aldólica promovida por base e vai nos dar um novo sistema alfa-beta insaturado. Então, na anelação de Robinson, a gente sai do sistema alfa-beta insaturado e chega em outro sistema alfa-beta insaturado, mas dentro de um ciclo, tá? Geralmente ela é feita com esses sistemas dicarbonílicos e um sisteminha alfa-beta insaturado, tá? Eu encorajo vocês a dar uma estudadinha nessas anelações de Robinson. Procurem, né? Vão no livro, procurem, estudem. Vocês precisam estudar. Dão uma estudada e dá uma olhada nos mecanismos, nas variações, nas nuances, né? Nessas reações de anelação de Robinson. Vocês vão encontrar elas aí em qualquer livro de química orgânica. Tá bom, pessoal? Nos vemos na nossa próxima aula. Vamos discutir todos esses assuntos nas listas, nos nossos encontros síncronos e vamos levando aí nossa disciplina.
Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula.